Olá pessoal, sou Daniela Abreu trazendo para vocês mais uma coletânea de relatos. Pessoal, essa semana foi bem corrida para mim e eu não consegui revisar os textos, gravar direitinho. E os dois últimos são contos que eu já tinha gravado, que eu dei aula de conto para as crianças e eu tô aproveitando aqui. Bom, e se alguém estiver me ouvindo, gosta de ler, de escrever, tem habilidade com a escrita e quiser ser voluntário para revisar textos, me ajudar com a revisão dos textos, manda um e-mail para mim, uma mensagem no Telegram, no Instagram. Ano passado eu recebi algumas mensagens de pessoas se oferecendo e assim, eu não aceitei porque eu queria pagar. É um trabalho que eu gostaria de pagar, de remunerar a pessoa, né? Então imagina assim, quando eu puder pagar, eu converso com essas pessoas. Mas infelizmente se passou um ano e eu ainda não consigo remunerar. O que eu ganho no apoio não dá pra pagar nem a energia que eu gasto gravando os podcasts aqui. Então se você gosta e quer colaborar de alguma forma, entre em contato pra gente conversar, tá bom, pessoal? E colocar em ordem esses relatos atrasados. E vamos para os relatos de hoje. Amor de mãe. Olá, meu nome é Antonieta e conheci o canal por causa do meu filho Daniel, que adora suas histórias e já mandou o relato dele sobre a paralisia do sono. Hoje tenho 65 anos e moro em Botucatu, São Paulo. A história que eu vou contar se passou quando eu tinha 13 anos. Nos anos 70, minha mãe estava grávida do 12º filho e morávamos em um vilarejo chamado Laje, no estado de Pernambuco. Nessa época, ela tinha 39 anos e eram dias muito difíceis. E durante a gestação, parece que ela tinha um pressentimento de que algo ruim iria acontecer, pois falava constantemente que não sobreviveria ao parto. Eu era a filha mais velha, porém, naquele tempo, e pela pouca idade que tinha, não conseguia compreender ao certo e entender exatamente o peso daquilo. E cada vez essas falas se tornavam mais frequentes. No dia 15 de 7 de 1970, minha mãe entrou em trabalho de parto e, infelizmente, veio a falecer. Naquele tempo, tudo era muito difícil, pois não tínhamos acesso à informação e acompanhamentos médicos mais precisos. O parto foi feito por uma parteira e não houve muitos procedimentos a serem feitos pela precariedade. Com o passar do tempo, descobrimos que ela morreu de eclâmpsia. Voltando à história do falecimento. Eu sempre tive muito medo da morte dos mortos e minha avó materna falava para mim que toda mãe que morre durante o parto sempre volta para visitar seus filhos. E eu pedia muito para Deus que ela nunca aparecesse para mim, pois eu morria de medo. E mesmo assim, eu sempre sentia a presença dela dentro da nossa casa. O meu irmão que nasceu neste parto ficou sob minha responsabilidade, junto com os demais irmãos, e ele acordava muitas vezes durante a noite. Certa noite, meu irmão acordou e eu levantei para trocá-lo, como sempre acontecia. Voltamos a dormir em seguida. Eu me deitei de costas para a porta do quarto. Eu não sei explicar muito bem. Ao me deitar, fiquei na posição com os braços cruzados, como se estivesse me abraçando. O quarto era muito pequeno e, nesse momento, eu senti uma presença muito forte entrando em nosso quarto, que foi ficando cada vez mais frio, gelado para ser bem exata. Nesse momento, meu coração acelerou e eu fiquei com tanto medo que fechei meus olhos para que não visse nada que pudesse me assustar. Comecei a pedir a Deus que fosse apenas a minha imaginação, porém senti alguém pegando em minha mão e tive certeza de que era minha mãe, nos visitando e me abençoando, demonstrando que estava sempre ali nos guardando e protegendo, principalmente seu filho recém-nascido. Meu pai também relatava que sentia a presença dela constantemente em casa durante a noite, e aos poucos fui perdendo o medo, e a presença dela foi se tornando cada vez menor. Hoje meu irmão tem 52 anos, e não tenho mais medo de me lembrar e de contar essa história. Esse relato foi enviado no e-mail pelo Daniel, e é o relato de sua mãe, Antonieta. O vulto na janela. Em uma noite de domingo, estava em casa com meus pais, que na época ainda eram casados, e meus 2 irmãos, uma menina e um menino. Me lembro que estava sentada na sala assistindo CSI Miami com meus pais, enquanto meus irmãos estavam no quarto assistindo outras coisas. O celular da minha mãe começou a tocar. No total, deve ter tocado umas 3 vezes seguidas,
E por ele estar muito longe, com um toque muito baixo, acabamos não ouvindo direito. E como na época não tínhamos o costume de estar sempre com o celular por perto, acabamos deixando isso para lá. E isso aconteceu por volta do ano de 2006. No dia seguinte seria meu primeiro dia de aula pós-férias de inverno. Me levantei umas 6 horas e ainda não havia amanhecido. Abri a porta da cozinha, como sempre costumava fazer, e fui preparar meu pão para tomar café, enquanto meu irmão ainda não havia se levantado. Minha irmã estudava à tarde e também dormia. A nossa casa tinha 2 quartos muito grandes, então eu dividi o quarto com meus irmãos e nele tinha a divisa com a parede da cozinha. Olhei do lado de fora pelo corredor para onde dava a porta que eu havia aberto. A janela do nosso quarto ficava ao lado da porta da cozinha que ia para fora. Enquanto me preparava para comer o meu pão, vi um vulto no lado de fora, como se estivesse saindo da janela do quarto. Achei estranho porque era bem real. Até cheguei a olhar pela porta para ver se tinha alguém ali. Meu irmão e eu fomos para a escola e, como de costume, depois da aula passamos no trabalho do meu pai para almoçarmos juntos. Enquanto estávamos subindo as escadas do prédio do trabalho dele, ele veio ao nosso encontro e nos disse que tinha uma notícia triste. Uma tia da minha mãe havia falecido no dia anterior e, por isso, estavam nos ligando para avisar. Minha mãe cresceu muito próxima dos tios e, por isso, também os consideravam como nossos próprios tios, até hoje. E essa tia, em específico, gostava muito da minha irmã, que havia passado muito tempo com ela de férias em São Paulo, enquanto morávamos no interior de Minas. Aquela notícia me chocou muito porque, na hora, me lembrei do vulto que vi pela manhã e nada tirava da minha cabeça que era nossa tia-avó indo se despedir da minha irmã. Hoje em dia tenho outros pensamentos em relação a isso, mas durante muito tempo, aquela foi uma grande certeza para mim. Recebi esse relato no e-mail. Vizinho irritante. Eu morava em um prédio pequeno no centro da cidade. Um dos motivos para eu ter me mudado era a má vizinhança, principalmente esse cara que morava no apartamento em cima do meu. Era um sujeito esquisito, bem reservado. Mas, quase sempre, por volta da meia-noite, começava um barulho estranho que me deixava muito irritado. Para ser justo, não era um barulho alto, mas eu tenho sono muito leve. Então era difícil conseguir dormir com aqueles barulhinhos de batidas que não paravam. Parecia que alguém estava andando de salto alto, mas com passos leves. Como se a pessoa que estivesse fazendo barulho estivesse tentando ser o mais silenciosa possível. Depois de alguns dias, comecei a notar que o padrão era sempre o mesmo, como uma gravação que tocava sem parar, com alguns intervalos. E isso continuou acontecendo por boa parte daquele ano. Sempre a mesma sequência de batidas, gravadas lentamente na minha cabeça, às vezes por horas e horas durante a noite. Foi só vários anos depois, enquanto ajudava minha filha com o dever de casa, que aprendi um pouco sobre código Morse. Ela bateu com os nós dos dedos na mesa e um arrepio percorreu minha espinha quando reconheci o padrão daquelas batidas. Quando perguntei o que aquilo significava, minha filha riu. É o mais fácil de todos, papai. É para pedir socorro. Odeio quando meu irmão Charlie tem que ir embora. Meus pais sempre tentam me explicar que ele está muito doente, que tenho sorte por ter um cérebro que todas as substâncias químicas vão para onde devem ir direitinho, como um rio que segue seu curso. Quando reclamo que estou entediado sem um irmãozinho com quem brincar, eles tentam me fazer sentir mal, dizendo que ele está muito mais entediado do que eu, já que está confinado a um quarto escuro em um hospício. Sempre imploro para que lhe dê uma última chance. É claro que, no começo, eles deram. O Charlie voltou para casa várias vezes e cada vez durou menos do que o anterior. Toda vez, sem falta, começa tudo de novo.
Os gatos dos vizinhos aparecem na caixa de brinquedos dele com os olhos arrancados. Encontramos as lâminas de barbear do meu pai no escorregador no parquinho do outro lado da rua. As vitaminas da mamãe são trocadas por tabletes de detergente da máquina de lavar louças. Meus pais estão mais receosos agora, usando últimas chances com moderação. Eles dizem que a condição mental dele o torna charmoso, que fica mais fácil para ele fingir que é normal e enganar os médicos que cuidam dele, para que acreditem que ele está pronto para a reabilitação, que eu vou ter que aprender a conviver com meu tédio, se isso significa que estarei seguro longe dele. Odeio quando o Charlie tem que ir embora. Tenho que fingir que sou bonzinho até ele voltar. E estes foram os relatos de hoje. Tem alguma história sobrenatural para contar? Envie o seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou pelo Telegram. Siga o Instagram assustadoramente_podcast. Ajude financeiramente o canal no site do Apoia-se ou através do Pix assustadoramente@outlook.com. Você também pode ajudar seguindo nossas redes sociais, espalhando a palavra e qualificando o podcast dando 5 estrelas. Entre para o grupo do Telegram e siga nosso canal no YouTube. Todos os links estão na descrição deste episódio. Até a próxima quarta!